Meu nome é Miles Harrington. Eu tinha 52 anos e, quando tudo aconteceu, estava no Golfo Pérsico no final de um turno de 14 horas na plataforma. A mensagem chegou às 3 da manhã, horário local, assim que eu sentei no beliche, ainda com as mãos sujas de graxa. Estou te deixando e indo morar em Palm Springs com o meu namorado de 25 anos. Estou levando todo o nosso dinheiro comigo. Logo em seguida, outro envio, um print da conta conjunta. Onde deveriam estar US$ 182 mil, aparecia praticamente zero. No final, um beijinho, como se fosse piada. Eu não joguei o telefone na parede, não gritei, não fiz cena, só escrevi. Tá bom? Boa sorte. Desliguei o celular, fui tomar banho e deitei. No dia seguinte, ninguém soube de nada. Na plataforma, a gente aprende a separar as coisas. Problema pessoal fica do lado de fora. Eu era responsável por 16 homens, por uma cidade de metal, no meio do mar. Segurança primeiro, sempre, na hora do almoço. Liguei o notebook e chequei o e-mail. A Krista já tinha dado entrada no divórcio. No documento, ela dizia que eu tinha abandonado o casamento por trabalhar demais fora do país, que precisava de pensão porque estava emocionalmente abalada e que agora tinha um parceiro de apoio morando na nossa casa em Odessa. Fechei o notebook sem responder. Aquela não era conversa para fazer a 6.000 milhas de distância. Naquela noite, mandei um único e-mail, não para a Krista, mas para o Brandon, meu primo contador em Houston. Hora de ativar o protocolo inverno. Era um código que a gente tinha inventado anos antes, assistindo um amigo perder tudo no divórcio. 3 minutos depois, ele respondeu: já estou cuidando. Não respondi nada até voltar para os Estados Unidos. Eu ainda tinha 2 semanas de rotação. 2 semanas de calor absurdo. 12 horas por dia, enquanto a vida que eu achava que tinha desmoronava do outro lado do mundo. O supervisor da plataforma, o Vincent, passou no meu alojamento naquela noite. Está tudo estável? Ele perguntou. E eu sabia que ele não estava falando só da perfuração. Tudo sob controle, respondi. E estava. Muito mais do que a Krista poderia imaginar. Conheci a Krista 19 anos antes, na loja de artigos de pesca de um amigo meu, em Odessa. Ela trabalhava no caixa, fazia piada com quem vinha da cidade grande, achando que pescar era ciência espacial. Eu já tinha 10 anos de plataforma, casa quitada, graças a um investimento que deu certo e uma carreira sólida no exterior. Nós nos casamos 11 meses depois. Rápido, mas parecia certo. Eu fazia turnos de 2 meses fora, 1 mês em casa. O dinheiro era ótimo, a vida tinha uma lógica. Ela dizia que admirava a minha estabilidade. Eu admirava o jeito dela conversar com qualquer pessoa. Com o tempo, as pequenas rachaduras começaram a aparecer. Reclamações de aniversários em que eu estava embarcado. Questionamentos sobre contratos na Arábia Saudita. Comparações com os maridos das amigas que estavam sempre em casa. Quando fiz 47 anos, algo mudou de vez. Ela parou de perguntar. Quando eu voltava, parou de mandar foto do dia a dia. As chamadas de vídeo ficaram curtas, automáticas. Na minha cabeça, eu chamei isso de rotina de casamento longo. Hoje eu sei que não era bem isso. No último Natal que passamos juntos, cheguei em casa e tudo estava diferente. Móveis, cores, quadros. Ela só disse: precisava de mudança. Eu não perguntei que tipo de mudança. E esse foi meu erro. 2 meses antes da mensagem dela, vi transferências estranhas na conta conjunta. Reforma da casa, ela disse. Problema na fundação. Antes de embarcar nesta rotação, passei em frente à casa. Nada de obra, mas um Audi preto, que eu nunca tinha visto, parado na minha garagem. 4 semanas antes do texto das 3 da manhã, ela parou de atender minhas ligações. Só mandava mensagens dizendo que estava ocupada com um novo projeto. 3 dias antes, o Harold, nosso vizinho, me mandou uma foto de um caminhão de mudança na porta.
Achei que você devia saber, ele escreveu. Eu não respondi, apenas esperei. Às vezes, a melhor coisa que um homem pode fazer é justamente isso, esperar. A verdade se revela sozinha. Quando terminei o turno, no dia seguinte a mensagem, fui para o alojamento. O telefone via satélite tocou. Era o Brandon. Você está sentado? Ele perguntou. Só fala. Ela vem planejando isso há pelo menos 14 meses, ele disse. Transferências regulares para uma conta separada, no nome de solteira. Começou com 2, 3 mil. Depois aumentou. Ao todo, 214 mil dólares. Não só os 142 mil que você viu no print. E tem mais. Ele explicou que ela tinha mudado os beneficiários do meu seguro de vida 6 meses antes e feito um empréstimo, usando a casa como garantia, falsificando minha assinatura. Fiquei sentado na cama, ouvindo o som constante dos geradores da plataforma. 18 anos de casamento, e ela vinha apagando meu nome dos documentos, um por um, há mais de um ano. E o cara? Perguntei. Devon Forrester, 25 anos. Já trabalhou como personal trainer, mas não tem histórico de emprego estável nos últimos anos. Tem um padrão. 3 relacionamentos anteriores com mulheres acima dos 45. Em todos, elas saíram com a vida financeira destruída. Não precisei que ele desenhasse. E tem outra coisa. O Brandon continuou. Cartões de crédito, 2 passagens só de ida para Palm Springs, data marcada para daqui a 3 dias. Ou seja, ela não só tinha ido embora, ela estava tentando desaparecer com tudo, certinha no calendário, confiando que eu ficaria preso no mar tempo suficiente para não reagir. Desliguei. Fiquei sentado no escuro por um tempo, sem acender a luz. Memórias começaram a se reorganizar. Ligações à noite que ela fazia lá fora. Novo hábito saudável de academia 3 anos atrás. Reclamações sobre dinheiro, mesmo com uma vida confortável. O que doeu mais não foi a traição. Foi perceber o quanto tinha sido calculado. Em algum ponto, o choque virou outra coisa, mais fria. Levantei, fui até o meu armário de metal, peguei o notebook e abri o e-mail, que só o Brandon conhecia. Entrei na conta da empresa que criamos há 8 anos, Winter Holdings, nome da minha avó e do riacho que cortava a antiga fazenda da família. Saldo, 1,6 milhão de dólares. Durante 8 anos, eu vinha colocando ali 70% do que ganhava. Tudo declarado no imposto, tudo limpo, mas separado do patrimônio do casamento por uma estrutura jurídica que o Brandon montou depois que vimos um colega perder tudo. Escrevi um único e-mail para o advogado em Houston. Autorizar operação Retorno Frio. Fechei o notebook. Fui tomar café. Pela primeira vez em dias, senti fome. Pouco mais de um dia depois do fim da rotação, eu pisava em Houston. O Brandon me esperava no aeroporto, me entregou um celular descartável e uma pasta. O banco bloqueou a conta para onde ela moveu o dinheiro. Procedimento padrão. Eles querem que você vá pessoalmente. Ela não sabe que você chegou. Oficialmente, você ainda está no mar. Havia outra coisa. O Brandon me mostrou mensagens salvas na nuvem, entre a Krista e um contato salvo como D. Planos para a vida nova, piadinhas sobre eu trabalhar no exterior. Enquanto eles aproveitavam o dinheiro, conversa sobre a casa em Palm Springs. Mas um trecho em particular chamou minha atenção. Krista. O banco bloqueou o dinheiro. Preciso do Miles para liberar. O que a gente faz? D. Ele ainda tem 10 dias na plataforma. Diz que é emergência de família, que a mãe o...
Está mal. Consegue uma autorização. Krista. Ele não atende minhas ligações. D. Insiste. A gente precisa desse dinheiro antes do fechamento da casa. Senão, vamos ter que olhar o plano B. Krista. Não gosto do plano B. D. É só dinheiro de seguro. Ele trabalha num emprego perigoso por um motivo. Acidentes acontecem o tempo todo. Eu não precisava de uma explicação muito detalhada para entender o tom. Isso é utilizável? Perguntei. O telefone novo dela foi configurado com o teu Apple ID ano passado. Ela nunca trocou a senha. Tudo sincroniza no teu armazenamento. O Brandon respondeu. Fomos direto para o escritório do Thomas, meu advogado. Ele já tinha preparado o básico, pedido de divórcio, denúncia por falsificação no empréstimo da casa, pedido urgente para congelar tudo. Tenho um problema. O Thomas disse. Ontem ela entrou com uma queixa de violência doméstica. Disse que saiu de casa porque você seria controlador, agressivo, que ela está com medo. Eu estava 7 semanas fora do país. Respondi. Eu sei, mas em muita situação, o tempo não importa. O objetivo é criar uma história para o juiz e tentar manter o dinheiro. O advogado dela pediu audiência de emergência para hoje à tarde, tentando uma ordem de afastamento e uso exclusivo da casa. Sentamos, revisamos cada detalhe. O Thomas tinha registros do meu crachá na plataforma, mostrando presença constante, passaporte com carimbos de entrada e saída, e o histórico de ligações entre mim e Krista, que não mostrava nada parecido com ameaças. Assinei tudo o que ele colocou na minha frente. No final, ele disse: por enquanto, você ainda está oficialmente no mar. Quando ela for notificada, precisa acreditar que você continua longe. Eu só concordei. Eu sabia ser discreto. Fiquei na casa do Brandon naquela noite e, pela manhã, acessei as câmeras da casa em Odessa que eu tinha instalado anos antes. A Krista parecia ter esquecido delas. Ou talvez achasse que eu não teria como ver de longe. Na tela, um rapaz jovem estava na beira da piscina, com um copo de uísque da minha coleção, usando um moletom antigo meu da faculdade. Enquanto eu observava, a Krista entrou no quadro, agitada, andando de um lado para o outro, falando no telefone. As coisas claramente não estavam saindo como ela tinha planejado. O Brandon apareceu com café e um notebook aberto. Tem mais, ele disse. Esse cara, o Devon, já fez isso antes, 3 vezes. O padrão é o mesmo. Mulher com alguma estabilidade, relacionamento, separação, dinheiro indo embora, ele desaparece. Havia recortes de notícias, processos, relatos em redes sociais. Uma das ex ainda pagava dívidas de cartão feitas por ele. Em um dos casos, o ex-marido dela sofreu um acidente de carro suspeito. Semanas depois, o Brandon acrescentou. Nada foi provado, mas o nome do Devon foi citado na investigação por causa de mensagens sobre seguro. O meu celular normal tocou de novo. Krista. Deixei cair na caixa postal. Miles, por favor, ela dizia, quase chorando. Houve um mal-entendido com o banco. Eu só estava movendo o nosso dinheiro para um investimento mais seguro, como a gente conversou. Congelaram tudo. Eu não tenho acesso a nada. Estou com medo.
Liga para eles, por favor, e explica que está tudo bem. Nós nunca tínhamos conversado sobre investimento seguro nenhum, mas, se fosse 2 semanas antes, eu talvez acreditasse. Thomas marcou o horário da audiência de emergência com a juíza, apresentou a documentação, mostrou onde eu estava nas últimas semanas, levou as mensagens que falavam em Plano B. A queixa de violência foi rejeitada. A juíza não gostou nem um pouco do conjunto. Ao sair do tribunal, o Thomas me chamou para almoçar e trouxe outra pasta. Seu vizinho Harold mandou isso hoje cedo, ele disse. Fotos de dentro da minha casa, móveis sendo carregados em caminhão, peças da minha família, mesa do meu avô, objetos que tinham história. Eles estavam esvaziando tudo, contando com a venda rápida da casa, que já tinha sido até anunciada bem abaixo do valor de mercado, com o meu nome falsificado no contrato. Eu fechei a pasta. Quero ir para casa, falei. Não é uma boa ideia confrontar. O Thomas começou. Não para discutir, interrompi. Quero ver, de longe, da casa do Harold. Quero estar lá quando forem notificados. Ele pensou por alguns segundos e concordou. A viagem de carro até Odessa durou cerca de 6 horas. O Harold me recebeu com um aperto de mão firme. Ex-engenheiro de petróleo, 30 anos de campo. Não precisei explicar muita coisa. Ela não sabe que você está aqui, ele disse. Estão embalando o que interessa e deixando o resto. O pessoal da mudança volta cedo amanhã. Passei a madrugada na mesa da cozinha dele, revisando documentos. Transferências da Krista, ligações para o Devon, comprovantes de hotel na nossa própria cidade, em dias em que ela dizia estar com a irmã. Não era um impulso, não era uma crise passageira. Era desmontagem planejada. De manhã, o Thomas confirmou por mensagem. Ela tinha listado a casa com uma imobiliária 2 dias antes, 30% abaixo do valor de mercado. Assinatura falsificada. Às 8h30, vi pela janela a Krista e o Devon colocando os últimos itens de valor no carro. Molduras de prata da minha avó. O relógio antigo que meu pai me deixou. Às 8h45, o caminhão de mudança chegou. Pouco depois, um carro descaracterizado estacionou atrás. 2 oficiais do xerife e uma mulher de terno, oficial do tribunal. É agora, eu disse ao Harold. Acompanhei tudo da calçada. Os oficiais foram até a porta. A Krista atendeu, com expressão impaciente. Em segundos, o rosto dela passou de irritação para confusão, quando ouviu ordem judicial. Senhora Harrington, temos documentos para entregar à senhora e ao cavalheiro que reside aqui. O Devon apareceu logo atrás dela, numa postura de dono da casa. Foi então que eu dei alguns passos à frente, entrando no campo de visão deles. O olhar da Krista não teve preço. Surpresa, medo, cálculo rápido. O do Devon foi simplesmente vazio. Ele não me conhecia. Eu era só o obstáculo entre ele e o dinheiro. Miles, ela sussurrou. Você não devia estar na plataforma. Surpresa, eu disse e fiz um sinal para os oficiais continuarem. Eles entregaram tudo. Congelamento de bens, nulidade do anúncio da casa, queixa criminal pela falsificação, notificação de divórcio por fraude e conspiração. Você não pode fazer isso, o Devon tentou levantando a voz. Ela tem medo de você. Tem um processo de violência. Foi arquivado hoje de manhã, interrompi. É difícil controlar alguém a 6.000 milhas de distância, especialmente enquanto ela planeja plano B com seguro. O rosto dele perdeu a cor. A Krista começou a chorar na mesma hora. Miles, não é assim. Eu só estava tentando proteger nosso futuro, guardar os nossos bens. Eu ia te explicar. Guardando nossos bens em outro estado, com outra pessoa, vendendo a casa pelas minhas costas? Perguntei. Ela não teve resposta. A senhora tem 30 minutos para separar apenas pertences pessoais, disse a oficial. Roupas e itens de higiene. Todo o resto fica, até inventário judicial. Eu virei as costas. Para onde você vai? Ela perguntou com a voz embargada. Para casa, respondi. 2 semanas depois, aconteceu a audiência principal. Do meu lado, o Thomas. Do lado dela, o advogado que ela tinha contratado, no começo da história. O Devon não apareceu. Tinha sumido 2 dias depois de receber a intimação, levando o dinheiro vivo e algumas joias da Krista. O padrão se repetindo. A juíza analisou tudo. Extratos, documentos do banco, registros de falsificação, mensagens. Quando chegou nos diálogos sobre seguro e plano B, parou, levantou os olhos e encarou a Krista. Senhora Harrington, a senhora tem consciência das consequências legais de planejar esse tipo de coisa, mesmo que em conversa de celular? Perguntou. O advogado dela tentou intervir, dizendo que era brincadeira, conversa fora de contexto. A juíza cortou. Essa parte será encaminhada ao Ministério Público. Aqui vamos nos ater à divisão de bens. Ela concluiu rápido. Todo o dinheiro que ela tinha tentado mover voltaria para mim. A casa ficava 100% em meu nome. Não haveria pensão.
E o material sobre falsificação e conluio seguiria para a investigação criminal. Na saída, a Krista tentou se aproximar. Eu só continuei andando. Algumas vitórias não precisam de discurso. 6 meses depois, eu estava sentado na varanda da minha cabana, nas montanhas perto de Missoula, em Montana. Aquele pedaço de terra fazia parte da holding há anos. 40 acres de pinheiros e campo aberto comprados como plano de aposentadoria. Ela nunca soube. As acusações contra a Krista acabaram em acordo, sem prisão, mas com anos de restrições e obrigação de ressarcimento que provavelmente ela nunca vai conseguir cumprir. Eu me desliguei da empresa de petróleo depois de 27 anos. Entre investimentos, royalties de gás natural de uma área em Arkansas e o que estava protegido, eu não precisava mais embarcar. Vendi a casa de Odessa. O Harold me ajudou a separar o que interessava, me mandou as peças de família, doou o resto. Um dia chegou pelo correio um envelope do Brandon com os documentos finais da Winter Holdings. Missão cumprida. Capítulo encerrado. Naquela tarde, o sol se punha atrás das montanhas. O vento passava pelos pinheiros e eu sentei no balanço que construí naquele verão, com um copo de bourbon na mão. O telefone tocou. Era uma proposta. Consultoria para uma empresa no Canadá. Bom dinheiro, pouco deslocamento. Usar a experiência de décadas, sem viver pendurado em uma plataforma. Vou pensar, eu disse. E era verdade. Mas não naquela noite. Aquele fim de tarde era só meu. Da primeira vez em muito tempo, não tinha ninguém me esperando para tirar algo de mim, nem ninguém fingindo sentir saudade enquanto puxava o tapete por baixo. Só o silêncio, o vento e a sensação simples mas rara de estar vivendo, finalmente, uma vida escolhida por mim.